Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai mergulhar num conceito bíblico que é super central, aquela tensão, sabe, entre as obras da carne e o fruto do espírito. Basicamente é uma análise sobre duas formas completamente diferentes de levar a vida, uma escolha mesmo entre dois caminhos. Bom, para começar, vamos pensar numa coisa inusitada. O que uma ratoeira tem a ver com a nossa vida? Parece uma pergunta meio estranha, né? Mas o material que a gente está analisando hoje começa com essa analogia, que é bem interessante. Então, como é que isso se conecta com um tema espiritual tão profundo? Bora descobrir. A ideia é a seguinte: imagine um ratinho, o Roy. Ele se acha o mais esperto de todos. De repente, ele sente um cheiro delicioso de comida e sai correndo sem pensar duas vezes. Só que o que parecia um banquete fácil era, na verdade, uma armadilha. E essa imagem, olha, ilustra muito bem como certas escolhas que as fontes descrevem como prazeres da carne podem parecer super atraentes no início, mas no fim acabam nos prendendo. E essa ideia de armadilha leva a gente direto para o nosso primeiro grande conceito, as obras da carne. Para ajudar a gente a visualizar isso, o material nos dá uma imagem bem forte, a de uma árvore seca, sem vida, que não consegue produzir nada de bom. Tá, mas o que são exatamente essas obras da carne? Segundo o que a gente leu, são aquelas ações que vêm da nossa natureza mais, digamos, inclinada para o erro. Aquele foco em satisfazer o desejo do momento, o prazer imediato, sem pensar muito nas consequências espirituais. O interessante dessa metáfora da árvore seca é como ela funciona, sabe? Ela representa uma vida que não é marcada pela vitalidade, mas por coisas como ódio, briga, mentira, inveja. É uma imagem de uma vida espiritualmente estéril, que não gera nada de valor. E olha, isso não é só uma ideia vaga, não. A Bíblia é bem específica sobre isso. Essa passagem de Gálatas, por exemplo, dá uma lista bem clara do que são consideradas as obras da carne. Isso torna o conceito bem concreto, né? E se a gente for detalhar um pouco mais, as fontes destacam justamente essas ações. Vai desde moralidade e idolatria até sentimentos bem destrutivos, como ódio, ciúmes, raiva. São padrões de comportamento que, segundo a análise, acabam afastando a pessoa de um caminho espiritual saudável. Então, o ponto central é este. Os textos bíblicos deixam claro que viver dessa forma tem uma consequência espiritual direta. A afirmação é que uma vida dominada por essas obras simplesmente não consegue estar em sintonia com Deus. Mas, em total contraste com essa árvore seca, as fontes apresentam uma outra imagem, uma de vida, de abundância. Agora, a gente vai olhar para a árvore frutífera. Esse é o outro caminho, o do fruto do Espírito. E aqui tem um ponto que é fundamental. A palavra é fruto e não obras do Espírito. A análise que a gente fez destaca que isso não é uma lista de tarefas para a gente cumprir na base do esforço. Pelo contrário, é o resultado natural, orgânico, de uma vida que está conectada com Deus. É o que floresce quando a raiz está no lugar certo, entende? A metáfora aqui é super vibrante. Pensa numa árvore cheia de folhas verdes com frutos saudáveis. Ela simboliza uma pessoa espiritualmente viva, uma vida que não só se sustenta, mas que também consegue nutrir os outros por meio das virtudes que ela manifesta. Assim como as obras da carne, o fruto do Espírito também é definido de forma bem clara. Essa passagem de Gálatas lista as 9 qualidades. E um detalhe que as fontes apontam como crucial, a palavra é fruto, no singular. Isso sugere que não é tipo um cardápio de virtudes onde a gente escolhe uma ou outra. É um pacote completo, um conjunto de qualidades que crescem juntas, de forma inseparável. Vamos dar uma olhada nos 3 primeiros. Tudo começa com o amor, que é a base, amar a Deus e ao próximo. Depois vem a alegria, que é mais que felicidade, sabe? É um contentamento profundo que existe mesmo nos momentos difíceis. E fechando esse trio, a paz, que é descrita como aquela tranquilidade que vem da confiança em Deus. Seguindo em frente, a gente tem a longanimidade, que na prática é paciência, é saber esperar o tempo de Deus. Depois, a benignidade, que é simplesmente tratar as pessoas com carinho, com gentileza. E a bondade, que não é só não fazer o mal, mas ter uma disposição ativa para ajudar e fazer o bem. E para fechar, os 3 últimos. A fidelidade, que é a lealdade a Deus e a sua palavra. A mansidão, que é uma combinação poderosa de humildade, calma e obediência. E, por fim, o domínio próprio, que é a capacidade de ter equilíbrio e controlar os próprios impulsos. Certo? A gente viu as duas árvores, os dois resultados. Mas qual é a raiz dessa diferença toda?
o que, no fundo, separa esses dois jeitos de viver segundo os textos que a gente analisou. A palavra-chave aqui é santificação. A ideia é que, para quem crê, o corpo não é só seu. Ele é visto como um templo, um lugar onde o Espírito Santo mora. E por causa disso, as escolhas sobre como usar esse corpo ganham um peso, um significado totalmente novo. Essa ideia de que o corpo é um templo reforça todo esse princípio da santificação. Não se trata de uma lista de regras só por regras, mas de um convite para honrar algo que é considerado sagrado. E isso leva a gente para um ponto muito importante sobre liberdade e discernimento. Essa citação mostra que a questão não é só eu posso fazer isso. A pergunta mais profunda é: isso é bom para mim? Isso constrói alguma coisa? Isso edifica? É um chamado para ter mais sabedoria nas nossas escolhas. Bom, chegando ao final da nossa análise, o material nos traz de volta para aquela metáfora principal. Depois de explorar esses dois caminhos, a questão se torna bem pessoal. Qual árvore está de fato florescendo na vida de alguém? E aqui a gente tem um resumo lado a lado para deixar tudo bem claro. De um lado, a árvore estéril, representando a vida na carne. Ela é marcada por inveja, discórdia e, como vimos, leva à morte espiritual e não agrada a Deus. Do outro lado, a árvore frutífera, a vida no espírito. Caracterizada por amor, alegria, paz, ela leva a vida espiritual e permite que Cristo seja visto através das atitudes da pessoa. E assim, a análise termina com essa pergunta, que não é sobre julgamento, mas sim sobre autoavaliação. Olhando para as ações, para os padrões, para os resultados, com qual das duas árvores a vida de alguém mais se parece? Uma questão que com certeza fica para uma profunda reflexão pessoal.